por que premia Deus os bons e castiga os maus? Deus premia os bons e castiga os maus, porque é justiça infinita. Na escola, o professor recompensa os alunos diligentes e castiga os preguiçosos. É porque o bem merece prêmio e o mal castigo. Assim o quer a justiça. Deus não só é justo, mas é a justiça mesma. Justiça infinita, e por isso recompensa os bons com o paraíso e castiga os maus com o inferno. Conta-nos a história sagrada que um piedoso israelita chamado Mardoqueu salvara a vida do poderoso rei Assuero, revelando-lhe uma conspiração tramada contra ele. Algum tempo depois, um poderoso ministro do rei, Amã, despeitado contra Mardoqueu, porque este se não ajoelhava à sua passagem para o adorar, obteve do rei um edito pelo qual condenava ao morticínio todo o povo judeu. Justamente nessa ocasião, lembrou-se o rei de que Mardoqueu o havia salvo da morte e quis premiá-lo. O próprio Amã precisou levar por toda a cidade o seu rival, revestido das insígnias reais, com a coroa na cabeça e montado em magnífico ginete. Além disso, o rei Assuero, conhecendo o iníquo intento de Amã, condenou-o ao mesmo suplício que este havia preparado para Mardoqueu. Justo é o Senhor, que dará a cada um o prêmio ou o castigo que lhe for devido, assim como conta o profeta Davi. Tu és justo, Senhor, e o teu juízo é reto. Salmo 118, 137. Há um só Deus? Sim, há um só Deus, mas em três pessoas iguais e distintas, que são a Santíssima Trindade. Como se chamam as três pessoas da Santíssima Trindade? As três pessoas da Santíssima Trindade chamam-se Pai, Filho e Espírito Santo. Narra a Sagrada Escritura que certo dia foi Abraão visitado por três anjos em forma humana. Diante da imprevista aparição, prostrou-se ele profundamente e adorou a Deus, dizendo: Senhor, se achei graça diante dos teus olhos, não passe sem parar junto do teu servo. E os três anjos prometeram a Abraão que sua esposa Sara daria em breve à luz a Isaque, o filho da promessa. Gênesis 18. Abraão vê três pessoas nos anjos e adora um só Deus. Por quê? Porque na aparição foi-lhe manifestado o mistério da Santíssima Trindade. Sabemos que Deus é um só, porque Ele mesmo nos revelou. Eu sou Deus e não há outro Deus, nem há nenhum semelhante a mim. Isaías 46, 9. Nesse Deus, uno em sua natureza, há três pessoas perfeitamente iguais e realmente distintas. O Evangelho fala continuamente do Filho de Deus humanado, de seu Pai Celeste e do Espírito Santo. Antes de subir ao céu, ordenou expressamente Jesus a seus apóstolos: e depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Unamo-nos aos serafins
que no céu cantam incessantemente a Deus uno e trino. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Isaías 6:3. Qual é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? A primeira pessoa da Santíssima Trindade é o Pai. Observai com que majestoso poder o artista Doré vivifica a figura de Deus Pai, fonte de luz e de vida. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, porque não procede de nenhuma pessoa, mas é o princípio do Filho e do Espírito Santo. Embora todas as perfeições e operações divinas sejam comuns às três pessoas, contudo, de modo particular, se atribuem ao Pai o poder e a criação. Com sua onipotência, o Pai Celeste criou o céu e a terra, a luz, as plantas, os animais, o homem. Cria também cada alma e governa todas as criaturas, conservando-lhes a vida e dando-lhes os meios para se manterem. Pai, um poema de amor encerra este nome. Toda a ternura junta de todos os pais da terra para com seus filhos não nos dá nem sequer uma palidíssima ideia do amor de Deus por nós. Por amor, deu-nos Ele a vida, fez-nos participantes de sua eterna felicidade no céu. E para nos salvar, depois do primeiro pecado, não hesitou em mandar à terra seu dileto Filho. É nosso dever retribuir ao Pai Celeste com todo o amor de nosso coração. Rendei ao Senhor glória e honra. Rendei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor no átrio do seu santuário. Salmo 28, 2. Qual é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? A segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Filho. Contempla Jesus na serena beleza da sua humanidade, tanto quanto conseguiu idealizá-la a arte de Karate. Tu aprendeste a conhecer e a amar a Jesus nos joelhos de tua mãe. Jesus é o Filho de Deus feito homem, isto é, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Fez-se homem para nos salvar. Ele é eterno como Pai, imenso como Pai, incriado como Pai, perfeitíssimo como Pai. Costuma-se também dar o nome de Verbo ao Filho de Deus, ou de sabedoria eterna, porque gerado pelo Pai, não de modo humano, mas por via de pensamento. É tão perfeito o Pai, que em se contemplando a si mesmo, dá vida real ao seu pensamento, e este é o seu divino Filho. Atribuem-se ao Filho as obras de sabedoria, a ordem que há no mundo e a sua conservação. Ele é, diz São Paulo, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, 15 a 16. O Evangelho de São João começa com este solene prelúdio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. O Pai Eterno confirmou no Monte da Transfiguração que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, gerado pelo Pai. Este é o meu Filho caríssimo, ouvi-o. Marcos 9,6. Qual é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? A terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo. A pomba luminosa suspensa entre o céu e a terra, entre um alado cortejo de anjos, representa o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. De fato, foi em forma de pomba que o Espírito Santo pousou sobre a cabeça de Jesus no dia de seu batismo. O Espírito Santo é o amor pessoal subsistente do Pai e do Filho. Do Pai e do Filho procede como de um único princípio e de uma mesma operação. O Pai, gerando o Verbo, ama-o com infinita ardência. O Filho, por sua vez, sente-se totalmente abrasar de amor para com o Pai. Este amor mútuo entre Pai e Filho dá origem ao amor subsistente, isto é, à terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é Deus como Pai e o Filho. É igualmente eterno, incriado, imenso, onipotente. Atribuem-se particularmente ao Espírito Santo as obras de amor e de santificação das almas. No sacramento, e especialmente na crisma, o Espírito Santo infunde nas almas a abundância de suas graças e de seus dons. A divina graça transforma a alma em tabernáculo vivo e o corpo em templo de Deus. Este nunca deve ser profanado pelo pecado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Liturgia de Pentecostes. Todas as pessoas da Santíssima Trindade são um só Deus? Sim, todas as pessoas da Santíssima Trindade são um só Deus. O grande bispo e doutor da Igreja, Santo Agostinho, passeava um dia na praia absorto em profundos pensamentos. Com a maravilhosa agudeza de seu gênio, tentava inutilmente compreender o mistério da Santíssima Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas todas as três pessoas divinas são um só Deus. Sua mente esvaía-se nas sombras do mistério quando improvisamente apareceu-lhe um gracioso menino que alegremente se preocupava e enterrar a mãozinha na areia. "Que faz, ó pequeno?" perguntou o santo. "Quero colocar neste buraco toda a água do mar." "Ora, é impossível! Como pode tão pequeno buraco conter a imensidade do mar? E como pode sua débil mente conter os altíssimos mistérios de Deus?" E o menino desapareceu. Era um anjo. Então compreendeu o Santo Agostinho a lição. É o mais sublime de nossa religião, o mistério da Santíssima Trindade. Supera a capacidade de nossa mente, mas não é um absurdo que a violente. Deus não é uno e trino na natureza.
É uno quanto à natureza e trino quanto às pessoas. Adoremos o mistério de Deus, unindo nosso louvor àquele de todo o paraíso. Glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito Santo. Uníssono entoava o paraíso. Senti-me inebriado ao doce canto. As três pessoas da Santíssima Trindade, houve alguma que encarnou e se fez homem? Sim, as três pessoas da Santíssima Trindade encarnou e fez-se homem a segunda, isto é, o Filho. A criação é obra de amor. Desde toda a eternidade vivem as três divinas pessoas imensamente felizes. Mas quiseram que outras criaturas também participassem da sua beatitude. Foi então criado o homem, dotado de dons maravilhosos, colocado num paraíso de delícias, elevado à dignidade de Filho de Deus e feito rei de toda a criação. Deu-se, contudo, na história do homem um lamentável acontecimento. Logo à primeira prova, deixou-se ele seduzir pelo diabo. Desobedeceu ao Criador, tornando-se, pois, indigno da graça e da amizade de Deus. Foi por isso expulso do paraíso. Tanto o pecado original como mortal, sendo ofensa a um Deus infinito, revestem-se de malícia infinita, provocando da justiça divina um castigo eterno. Poderia o homem, pobre criatura culpada, repará-lo? Pois nunca! Só o amor infinito de Deus, que já criara o homem, poderia redimi-lo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, desceu à terra, revestiu-se da natureza humana, tomou um corpo e uma alma imortal, e tornando-se em tudo semelhante ao homem, sacrificou-se por ele, oferecendo-se ao eterno Pai como vítima de expiação. Mas quando apareceu a bondade e o amor do Salvador, nosso Deus, de São Paulo, salvou-nos mediante o batismo de regeneração e de renovação do Espírito Santo, que ele difundiu sobre nós abundantemente por Cristo Jesus, nosso Salvador. Tito 3, 4 e 5. Como se chama o Filho de Deus feito homem? O Filho de Deus feito homem chama-se Jesus Cristo. Entre as muitas coisas que o anjo Gabriel disse a Maria, quando foi anunciar-lhe que seria ela a mãe do Filho de Deus, disse-lhe também estas: por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. A Virgem cumpriu esta ordem divina, porquanto no 8º dia do nascimento do menino foi ele circuncidado e recebeu então o nome de Jesus. Jesus significa Salvador, nome que exprime claramente a missão do Verbo encarnado entre os homens, pois veio Jesus para salvar os que estavam perdidos. Jesus é também o Cristo, palavra grega que significa Messias, isto é, enviado de Deus, ungido do Senhor. É o nome mais santo, mais glorioso e mais suave que jamais foi pronunciado na terra. É bálsamo para o coração,
doçura para os lábios nas horas de dor e nas horas solenes da vida. Em nome de Jesus, realizou São Pedro o prodígio que este quadro ilustra. Pedro e João, ao saírem do templo, encontraram um pobre aleijado que sempre o fora desde seu nascimento. Com as mãos estendidas pedia esmolas. Pedro olhou compadecido e disse-lhe: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E dando um salto, pôs-se em pé e andava. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Atos 3. É sobre-humano o poder do nome de Jesus. Porque sob o céu, afirma São Pedro, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. Atos 4:12. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus feito homem. Narra o Santo Evangelho que, tendo chegado a hora de iniciar a sua vida pública, despediu-se Jesus de sua mãe, deixou Nazaré e encaminhou-se para as margens do Rio Jordão, onde João Batista administrava o batismo de penitência. Contava então Jesus 30 anos de idade. Lá chegando, quis também receber o batismo, desceu ao rio, e nesse mesmo instante os céus se abriram sobre ele e o Espírito Santo manifestou-se em forma de pomba. E do céu ouviu-se uma voz que dizia: Tu és o meu Filho amado. Marcos 1:11. Foi esta uma solene revelação da divindade e da missão de Jesus. Ele é, portanto, o Verbo eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que por amor ao homem, vítima do primeiro pecado, tomou alma e corpo como nós por obra do Espírito Santo. Tornou-se desde então o homem-Deus, que diante do Pai eterno representa a humanidade após havê-la resgatado da escravidão do pecado. Agradeçamos a Jesus por ter se dignado assumir a nossa natureza, fazendo-se assim nosso irmão. Jesus Cristo é Deus e homem? Sim, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando Jesus nasceu em Belém, uma estrela prodigiosa apareceu no céu e foi vista até nos longínquos países do Oriente. Viviam lá 3 grandes sábios, e diz a tradição que, além de sábios, eram reis. Compreenderam logo que a estrela anunciava o nascimento do Salvador do mundo. Desejaram ir vê-lo. Deixaram a pátria e, seguindo a estrela que os precedia, chegaram enfim a Belém. A estrela parou justamente em cima da choupana onde estava Jesus, acompanhado por Maria e José. Entrando com grande júbilo, prostraram-se e o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. O ouro, dizem os santos padres, significava a natureza divina de Jesus. A mirra, a sua natureza humana. E o incenso, a homenagem de adoração a Jesus, Deus e homem.
Jesus é verdadeiro Deus porque é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e é verdadeiro homem porque tomou corpo e alma como nós. Tem, porém, uma só e única pessoa, a pessoa divina. No Brasil canta-se também com amor o Natal do Senhor. Glória, glória ao Senhor Supremo nas alturas. Cantam anjos do céu louvando o Criador. E gozem santa paz na terra as criaturas, nesta hora feliz do Natal do Senhor. Conceição Ferraz, Névoas. Por que é que o Filho de Deus se fez homem? O Filho de Deus fez-se homem para nos salvar, isto é, para nos remir do pecado e nos reconquistar o paraíso. Criou Deus Adão e Eva, cumulando-os de dons maravilhosos. Eram imensamente felizes, inclinados ao bem, isentos de enfermidades e da morte. Deu-lhes ainda o maior de todos os dons, a graça que os fazia filhos de Deus e herdeiros do paraíso. Para provar-lhes a fidelidade, proibiu-lhes Deus comerem do fruto da árvore do bem e do mal. Mas o demônio, tomando a forma de serpente, tentou Eva para colhê-lo e comê-lo. Eva atendeu ao demônio, comeu daquele fruto e deu depois a Adão, que também comeu. Cometeram assim o primeiro pecado e Deus castigou-os imediatamente. Perderam a graça e todos os outros dons, tanto para si como para seus descendentes. Foram expulsos do paraíso terrestre e o Senhor fechou-lhes também as portas do céu. Como poderia o homem reconquistar a graça, tornar-se novamente filho de Deus e salvar-se do inferno? O Pai Celeste mandou o seu divino Filho para redimi-lo e reabrir-lhe as portas do céu. Santo Agostinho, um grande sábio e doutor da Igreja, diz que Deus se fez homem para que nós nos tornássemos semelhantes a Ele. Oh, quanto Jesus é bom e como não devemos amá-lo. Que fez Jesus Cristo para nos salvar? Jesus Cristo, para nos salvar, satisfez por nossos pecados, sofrendo e sacrificando-se sobre a cruz, e ensinou-nos a viver segundo Deus. Olhai, crianças, como Jesus está ensanguentado e exausto. Vede quanto sofreu ele para nos salvar. Quis expiar nossos pecados, cancelando nossas culpas com seu sangue e oferecendo a seu eterno Pai uma reparação condigna. Jesus era Deus e homem. Como homem, sofreu e morreu na cruz, pois como Deus não podia sofrer nem morrer. Como Deus, enriqueceu seus sofrimentos de valor infinito, satisfazendo a justiça do Pai e reconquistando-nos o paraíso. Além disso, ensinou-nos com exemplo e com a palavra confirmada por seus milagres a vivermos não conforme nossas más inclinações ou segundo as máximas do mundo, mas segundo as de Deus. Em outras palavras, ensinou-nos as verdades divinas que devemos praticar e crer para lhe agradar e merecermos o paraíso depois desta vida.
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, disse Jesus. E todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Mateus 6,33. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso leve. Mateus 11:29.